Porque eu trago agora a notícia de um paciente do Hospital Geral de Goiânia que recebeu uma transfusão inédita de sangue raro. O procedimento realizado pelo Hemocentro de Goiás contou com a ajuda da Rede Nacional de Hemocentros e também do Ministério da Saúde, já que apenas 16 pessoas no Brasil possuem esse fenótipo sanguíneo. Para a gente entender mais e falar desse assunto em mais profundidade, eu converso agora com a Ana Cláudia Maza, médica hematologista, que já está aqui, ela é do Hemocentro e vai explicar para a gente. Muitíssimo obrigada pela presença, uma boa tarde. Muitíssimo obrigada, agradeço a oportunidade para os esclarecimentos, mas eu gostaria de explicar para vocês que a gente tem um paciente que já é antigo, nosso paciente do Hemocentro, e ele é portador de uma doença, que é a doença falciforme. Essa doença, ela é uma doença genética, e é a doença genética mais comum do mundo, sabe, Luciano? E justamente por ter essa condição, ele tem um tipo de anemia que foi herdada, né, pelos pais, e por causa disso as células vermelhas dele não são redondinhas, elas são no formato de foice. Por causa disso, a oxigenação não é tão adequada e por causa disso ele precisa às vezes transfundir. No decorrer da vida dele, ele recebeu várias transfusões de sangue e isso, em 2017, na última transfusão, gerou o que a gente chama de reação hemolítica por causa da incompatibilidade. Mas só te interrompendo, desde 2017, ele vem recebendo o sangue que não é tão compatível assim com ele por falta de doadores, porque é isso mesmo que nós noticiamos, 16 apenas no Brasil, e eu já engato perguntando o que torna esse tipo de sangue tão raro e especial? Excelente pergunta. Na verdade, ele veio recebendo tipos de sangue de acordo com o tipo dele, que é O positivo, porém, como o paciente ele tem um fenótipo diferente, ele precisava de mais compatibilidade além do que a gente conhece, que é o sistema O positivo, né? Nesse decorrer dessas transfusões, ele recebeu alguma que provavelmente não era 100% compatível com ele e desencadeou essa reação. Isso em 2017, mas ele já tinha recebido várias outras transfusões antes. E depois desse evento de 2017, ele não conseguiu mais achar bolsas compatíveis porque dava reações nos testes. Que angústia! Sim. Aí a gente estendeu, fez um teste e descobriu que ele tinha um tipo de sangue raro, que na verdade não é bem como o O positivo. Acontece que as nossas células vermelhas, elas possuem como se fossem marcadores nas células, como se fossem peças de quebra-cabeça. Ele tinha um tipo diferente do que a maioria da população. E foi justamente essa condição que fez com que ele desse essa reação mais exacerbada. Mas aí como é que foi o processo de mobilização nacional para garantir essa transfusão e garantir a doação desse sangue tão raro? Tudo aconteceu porque ele teve uma piora da anemia dele. Ele sempre teve uma anemia mais forte, só que piorou nos últimos tempos. Não estavam segurando com medicações, tivemos que trocar algumas medicações, não segurava a anemia. Então, a hemoglobina dele chegou a 4. Então, a gente precisou transfundir. Porém, a gente teve que fazer uma movimentação nacional para achar a pessoa que tivesse o tipo específico, porque ele tinha o anti-U, que é um antígeno específico de um teste que a gente faz. Então, conseguimos achar uma bolsa em São Paulo, né, de um doador de São Paulo, e fez toda a logística com o Hemocentro, com a rede nacional. O doador doou e poucos dias depois ela veio de avião para Goiânia e ocorreu tudo bem na transfusão, mas só existem 16 pessoas com esse antígeno, esse marcador que existe na célula vermelha, que é o antígeno U. E ele não tem esse marcador, por isso que ele precisava de alguém que não tivesse também, igual. Agora eu te pergunto de que forma a população pode ajudar, especialmente no cadastro de doadores raros?
O que acontece? Se a pessoa já faz as suas doações regularmente, não tem nenhuma orientação específica, porque a gente não faz esses testes em toda a população. São testes mais específicos e a gente faz em uma pequena porcentagem. Porém, se a pessoa já sabe que ela é parente de alguém que tem um sangue raro, ela pode procurar o Hemocentro, informar que ela é irmão, pai, mãe de alguém que tem um sangue raro, porque provavelmente na família também tem. E aí o banco de sangue do Hemocentro vai fazer essa atualização com mais testes e, se necessário, vai convocar para fazer essa doação. Muito bom, parabéns pelo trabalho de todos vocês. Nós conversamos com a Ana Cláudia Maza, que é médica hematologista do Hemocentro. Uma boa tarde, obrigada pela participação. Muito obrigada, eu que agradeço.